Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui a passagem sobre a ressurreição de Jesus, que diz o seguinte: No domingo de manhãzinha, as mulheres levaram perfumes que tinham preparados e foram ao túmulo. Nisto, viram que a pedra que tapava a entrada do sepulcro tinha sido rodada para um lado. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estavam ainda sem saber o que haviam de fazer, quando viram dois homens de pé junto delas, vestidos com roupas brilhantes. Elas baixaram os olhos para o chão, cheias de medo, mas eles disseram-lhe: Por que procuram os mortos em que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Não se lembram de que ele vos disse, quando ainda estava na Galileia, que é preciso o Filho do Homem seja entregue ao poder dos maus, que seja pregado numa cruz e que ao terceiro dia ressuscite? Elas então lembraram-se daquelas palavras, saíram do túmulo e foram dizer tudo isto aos 11 apóstolos e a todos os demais. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e ainda outras que também confirmavam isso. Mas os apóstolos acharam que aquelas coisas que as mulheres contaram não fazia sentido e não acreditaram nelas. No entanto, Pedro levantou-se e correu até ao sepulcro, inclinou-se, viu apenas as ligaduras e voltou para casa, admirando com o que tinha acontecido. Pois bem, esta passagem, efetivamente, quem não crê em fé acaba por descredibilizar este texto. Aqui há dois pontos-chave. Há os homens de roupas brilhantes, que foram assumidos como anjos de uma visão, e há o facto de Jesus Cristo não estar no túmulo, mas estarem lá as suas ligaduras. Ora, isto nos tempos modernos pode ser visto como alguém foi lá e removeu o corpo do túmulo e deixou as ligaduras para poder deixar lá uma... Não é tentativa, mas um sinal de que Jesus tinha acordado e tinha retirado as ligaduras. Isto nos tempos modernos, porque as pessoas não acreditam e até mesmo os que acreditam às vezes questionam. Eu sou uma das pessoas. Eu questiono muitas vezes se efetivamente o que está escrito na Bíblia é para ser lido de uma forma literal ou de uma forma mais metafórica. No entanto, hoje em dia acredito que é para ser lido das duas maneiras, o literal e o metafórico. Ora, a ressurreição aqui fala sobre o que é preciso que o Filho do Homem seja entregue ao poder dos maus. Peço desculpa. Já estava para tossir há mais de uma hora, mas estava a tentar evitar tossir. Portanto, quando nos falam aqui que é preciso que Jesus Cristo seja entregue ao poder dos maus, não é só o facto de ele ter sido entregue aos gregos, se não estou em erro, aos romanos, para ser, digamos que, julgado e crucificado pelo povo judeu. Aqui está uma parte em que fala um bocadinho da inveja, porque agora não me lembro do nome da pessoa, mas a pessoa que ordenou a crucificação disse que não tinha motivos para o castigar, e no entanto o povo achou que ele era mais do que merecedor da morte. Ora, isto para os cristãos do dia de hoje pode ser visto como um pecado do homem. Nos dias daquele tempo era visto como a vontade do povo. E acontece que ainda hoje, nos dias de hoje, o homem tenta sobrepor a sua vontade à vontade de Deus. Tenta negar os sinais que lhe são entregues, olhar para o ruído e captar sinais onde não devia captar e espera algo que não devia esperar, ou
não espera algo que devia esperar. E digo isto porque existe uma lenda muito antiga, sem falar com o retorno do Cordeiro, sem falar na parte final do Apocalipse, está um bocadinho relacionado também com o Apocalipse, de alguém que há de vir. E que há de vir para unificar a população, não por medo, mas por paixão. Na Igreja Católica fala-se que foi Jesus Cristo. No entanto, existe os judeus que não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Eu hoje em dia, segundo a Bíblia, eu não querer acreditar em Jesus Cristo, porque eu acredito em Jesus Cristo e acredito em mais coisas sobre Ele que não posso revelar. E não posso revelar porque eu não quero atacar a mim própria e não quero atacar a divindade dele. Não quero que o mundo me conheça com alguém que não ama Cristo. Porque eu amo Cristo, amo Deus muito mais do que as pessoas imaginam ou pensam. Mas contudo, há também o facto de realçar que em certos apóstolos um ano era visto como um dia, ou um ano, ou ao contrário, um dia era visto como um ano, ou havia também um apóstolo que um dia eram 10 anos, e existe também em livros que foram removidos da Bíblia um apóstolo que acredita que um dia são 100 anos. E também existe relatos que nós vivemos no ano 2000, mas se formos recalcular desde que Jesus morreu até agora, passaram-se 700 anos e não passaram-se 1700 anos e não 2000. Isto porque há uma história que pode ser verdade ou pode não ser, em que fala de que na altura inicial da história existe um período de história que foram oprimidos documentos, foram oprimidas coisas e foi encurtado o tempo em 200 anos. Ora, isto pode simbolizar muitas coisas. Pode simbolizar o facto de 1700 anos serem o número 17 e ao mesmo tempo o número 8. Quando digo o número 17 porque é 1700 e 8 porque é a soma de todos os dígitos que dá 8. Isto em numerologia. Há pessoas que não acreditam em numerologia. No entanto, eu não descarto a numerologia, até porque estou a criar um sistema que tem a ver com a numerologia e cada vez encontro mais sinais de que o meu sistema é verídico. A palavra Amém, não como o português a escreve, mas como ela é escrita noutras línguas, como o inglês, o hebraico, ou seja, a palavra Amém sem o acento, ela na minha roda converte-se em 111, o que é uma ressonância muito grande. Faz a ressonância ao equilíbrio e ao princípio. Também tem uma palavra que eu descobri hoje, que chama-se presença, que equivale ao número 333. E se nós formos falar que Jesus tem presença no mundo e tem presença no céu, estamos a dizer que um anjo tem presença nesses locais. Agora voltando aqui um bocadinho ao texto, já estou a divagar um bocadinho para a parte filosófica que correlaciona com a minha vida e o meu pensamento, mas gostava de que vocês também vissem as coisas de uma perspectiva diferente e não numa perspectiva radical ou uma perspectiva de submissão, porque Deus quer que nós amemos Jesus, que nós amemos os irmãos, que nós amemos o próprio Deus. Mas não quer que nós façamos por obrigação
nem quero que nós façamos por necessidade. Não quero que nós façamos porque gostamos e não porque eu tenho que ir à missa todos os dias porque eu sou católica e faz parte da minha obrigação. Não, não é a tua obrigação ir à missa todos os dias. É a tua obrigação, sim, conectar-te com Deus, deixares que os anjos e os espíritos comuniquem contigo de forma transcendental. E quando eu digo transcendental, não é ouvir vozes, ouvir coisas com o ouvido, é ouvir coisas com a mente. É deixar, não é assumir que todos os nossos pensamentos são só nossos. É assumir que os nossos pensamentos alguns deles são implantados no nosso cérebro para que nós possamos escutar algo. Isto indo para um estado meditativo faz todo o sentido, e quando eu falo um estado meditativo é um estado em que nós não estamos a pensar e vem-nos um pensamento. Eu, por exemplo, quando estou a trabalhar, muitas vezes vêm pensamentos random e a partir desses pensamentos eu quase que dialogo com alguém. Eu não sei quem é esse alguém. Muitos de vocês podem pensar que eu estou a falar com demónios e com o diabo. Eu acredito que estou a falar com anjos e possivelmente até mesmo com o Espírito Santo. Mas pronto, voltando aqui à leitura, eles falam aqui, perguntam se elas se lembram das palavras que foram ditas, de que o Messias vai ser julgado pela sociedade e vai ser negado por ela, e só depois de uma crucificação, seja ela física, seja ela mental. E quando eu falo mental, falo as pessoas dizerem que não é quando na verdade ele era. Ou seja, Jesus sendo o Messias e o povo dizendo que ele não é o Messias, está a negar e está a fazer com que ele seja minimizado, porque ele não deve ser minimizado, assim como ninguém na vida deve ser minimizada. Nós devemos olhar para os sinais que são entregues, não para os sinais do que o outro disse. Não é porque alguém diz que não é que nós devemos acreditar que não é. Nós devemos olhar para a nossa consciência, perguntar à nossa consciência e deixar estas tais vozes que eu estou a dizer que existem falar connosco. Agora, se estas vozes que estão a falar com vocês disserem que é e vocês disserem não acredito, estão a cometer um erro, porque estão a negar o que o vosso interior vos diz e o que o vosso interior sabe. Voltando aqui à parte final, é um bocadinho o que os discípulos fizeram. Ou seja, eles não acreditaram, mas no entanto, Pedro, e por isso é que ele é o guardião das portas do céu, o que chama-se o guardião das portas do céu, aquele que está no purgatório a garantir que só as almas que devem seguir para o céu o seguem, é verdadeiramente ele. Porque os outros discípulos limitaram-se a não acreditar nas palavras de que Maria, Joana e Maria disseram. No entanto, apesar de Pedro e os apóstolos acharem que aquelas palavras eram coisas que as mulheres contaram que não fazia sentido, como está aqui escrito, Pedro colocou na dúvida o pensamento dos seus colegas e agiu perante isso. Foi verificar, foi ver se calhar é mesmo verdade. E isso fala um bocadinho na próxima leitura. Eu não li a próxima leitura porque achei que esta já tinha demasiado conteúdo e que o vídeo já ia ficar demasiado extenso ao falar dela, porque eu, apesar de eu fazer pausas, não significa que eu estou a pensar, significa que eu estou a deixar ser canalizada por uma mensagem superior. E efetivamente, a meu entender, nós não devemos recusar sinais quando achamos que eles não estão do nosso acordo, mas sim devemos aceitar os sinais que nos são entregues, principalmente aquele que é entregue na nossa mente em silêncio,
porque são esses que são mais verdadeiros. Não é o Zé Maria da esquina que diz que disse, ou diz que fez, ou diz que faz, porque como nós sabemos, o humano é mentiroso. O humano está sempre à espera de traiçoar o próximo e efetivamente as coisas acabam por se complicar um bocadinho quando as pessoas descreem umas das outras, é verdade, mas mas acaba por ser muito pior desacreditar algo que as nossas mentes conscientes do nosso eu superior, que está em contacto direto com o ramo espiritual, nos dizem. E efetivamente, eu, se fosse pai de uma pessoa que não me ouvisse e que me ignorasse e que duvidasse da minha palavra, eu ficaria muito magoada. E por isso eu acredito que se nós, ao fazer isso a essas vozes, estamos a magoar essas vozes, estamos a magoar essas pessoas. E se essas pessoas forem efetivamente anjos, Espírito Santo ou até mesmo o próprio Deus, nós estamos a magoar aquele que nos ama a nós acima de tudo. Por isso, por hoje não vou pronunciar mais palavras a não ser desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.